Mais um estudo hoje aqui no canal, pelo nome do nosso Senhor Jesus. Hoje nós falaremos sobre a vida de Jó, o livro de Jó, a continuação do primeiro estudo de Jó, para podermos terminar e entender o que Deus quis dizer, Deus quis falar, Deus quis mostrar, né? Tanto para os amigos de Jó, os três amigos de Jó, que, na verdade, falaram mal de Deus, não é? E só com a intervenção de Jó, não é? Só com a intervenção de Jó, da oração de Jó, Deus pôde aceitar o sacrifício e perdoar os três amigos de Jó, porque Jó, no seu momento mais difícil, né, no momento mais difícil da vida de Jó, em vez de falarem boas palavras, não é, culparam a Jó e também falaram mal de Deus, não é? E Deus não ficou contente. E se não fosse a oferta de Jó, né, talvez esses três amigos de Jó estariam mortos, né? Isso também serve para nós, o cuidado que nós devemos ter para não falar mal do Deus Altíssimo. Deus foi que criou os céus e a terra, não é? Tudo que nela há. Ele mesmo fala aqui. Vamos ler aqui nesse estudo de Jó, no livro de Jó, quando Deus surgiu para Jó de dentro do redemoinho. Duas vezes Deus veio ter com Jó. De dentro de um redemoinho, falou com Jó. Respondeu a Jó. Jó não viu a Deus. A voz saía de dentro do redemoinho, a voz de Deus, e Deus deu uma grande lição para todos, porque quando Deus surgiu dentro daquele redemoinho, lá estavam os três amigos de Jó. Estava Jó, e estava um jovem também, chamado Eliú, que falou por último, porque era o mais novo, não podia falar, ficava a ouvir as acusações, não é, dos amigos de Jó, culpando a Jó do seu estado. Quer dizer, quando formos ler aqui, vamos poder entender, não é? Os amigos de Jó, eles não sabiam que o estado de Jó foi causado pelo mal. Não era culpa de Jó. Jó não se encontrou naquele estado, não é? Porque pecou, porque errou, ou porque foi injusto. Não. Todos nós sabemos que foi, não é? Que Deus desafiou a Satanás e Satanás também acabou por desafiar a Deus. Então Deus deixou, Deus permitiu para mostrar, não é? Esse homem justo, íntegro, não é? E reto que era Jó. Claro que Satanás duvidou, pôs em causa a integridade de Jó. Mas Deus conhecia Jó interiormente. Só Deus nos conhece por dentro e por fora. Ninguém consegue enganar esse Deus que prescruta a nossa alma, não é? Que sonda os nossos pensamentos, não é? Esquadrinha, não é? Ele vai na profundeza da nossa alma. Ele sabe que nós somos para nos dar conforme, não é? O que nós somos, não é? Deus sabe todas as coisas. Ninguém sabe além dele. E outra coisa, só Deus sabe o amanhã, o futuro. Só Deus. Ninguém. O diabo não sabe o futuro, não é? Como o homem sabe do seu passado, o diabo também sabe do passado do homem. Mas do futuro, do amanhã, só Deus tem esse poder. Único Deus tem esse poder. Aqui, lendo aqui já, aqui no livro de Jó, não é? Aqui a partir do capítulo 38, não é? Para a frente até o final do livro de Jó, que acaba no capítulo 42, não é? Praticamente é bom ler. Por quê? Porque a partir do capítulo 38 é Deus que fala. Deus é que fala. De dentro do redemoinho para Jó. É Deus que fala. É bom saber o pensamento de Deus, as respostas de Deus, o ensinamento de Deus. Deus deu uma grande lição para Jó. Os amigos de Jó, né, acusavam Jó de ser mais justo do que Deus.
E Deus também fez essa pergunta, não é? Para Jó. Também. Dentro desse redemoinho, aqui no capítulo 38, diz assim: depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Esse que Deus está a falar é Eliú. É um jovem, não é? Que começou, não é, por repreender, não é, a todos os três amigos de Jó. A Jó, quem é esse? Não é? Pois Deus diz logo para Jó, no capítulo 38, no versículo 3. Cinge, quer dizer, veste. Quer dizer, Jó estava nu, estava sem roupa por causa, né, daquelas úlceras, não é, malignas do alto da cabeça à planta dos pés. Não podia vestir roupa, então estava nu. Então Deus, logo que surgiu de dentro do redemoinho, disse para Jó assim: cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Quer dizer, Deus faz uma pergunta e diz a Jó: então tu fazes-me saber. Né? É que eles falaram tanta coisa, que parece que sabiam mais do que o próprio Deus. Tanto os amigos, não é? De Jó quanto Eliú, não é? E as palavras de Jó. Mas Jó não pecou contra Deus, não é? Jó não falou mal de Deus. Quem falou foram os amigos, não é? De Jó. Então, Deus continua a dizer assim: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Isso é uma lição que Deus estava, né, a transferir, não é? Estava a dar para Jó. Ou quem estendeu sobre ele o cordel? Quem lhe pôs as medidas? Sabes tu? Quer dizer, Deus mostra para Jó que sabe de todas as coisas. Foi ele que criou, não é? Os fundamentos da terra, a terra, não é? E tudo o que nele há. E Deus começa a falar sobre a terra, começa a falar sobre as profundezas da terra, que é o inferno, onde está o inferno. Fala dos mares, né? Deus dá explicação de como se forma os gelos, né? As gotas do orvalho. Deus começa a falar do universo, do céu, né? Da terra, das coisas, dos animais. Dá exemplo dos animais. Coisas que eles não sabiam, não tinham conhecimento nenhum. Porque antes disso só falaram coisas desnecessárias. Eles não sabiam o que falavam, não sabiam. Mas Deus veio dentro do redemoinho e falou. E os três amigos de Jó também ouviram que Deus falava para Jó. E Eliú estava lá, um jovem ali sentado também com eles. Né? Aqui a Bíblia não fala que Eliú era um amigo. Era alguém que surgiu ali, não é? E estava ali, como era um jovem curioso, não é? Com certeza era um curioso, sentou ali para ouvir, não é? A acusação dos amigos de Jó contra Jó, né? Culpando a Jó. O seu estado era por causa, se calhar, dos seus erros, das suas falhas, dos seus pecados. Mas pronto, um livro, se você for ler, é muita coisa que eles falaram. Por isso nós vamos fixar só na parte que Deus fala, porque Deus é que sabe o que diz, não é? E continua a dizer assim, vamos saltar a página, porque é muita coisa, não é? E Deus começa um exemplo, não só a falar da Terra, não é? Do universo, ele começa a falar. E essa história que Deus começa a falar é uma história, não é? É algo que fascina o mundo inteiro, não é? E o diabo usa isso como uma enganação, levando as pessoas à adivinhação, não é? Que é falar sobre os signos, não é? Sobre, não é? Os signos do zodíaco, não é? Isso está escrito aqui na Bíblia, não é? Aqui no capítulo 38 e versículo 31, não é? Logo no versículo 32 também, que fala sobre esse assunto, nós vamos entender o que Deus quis falar, não é? Isso não são adivinhações, não é? Isso são coisas que Deus criou, não é? Não é? Para, não é? Influenciar a terra por algum motivo que só Deus sabe. Assim como a lua tem a sua influência sobre as marés, sobre o mar, todas as pessoas sabem. Até sobre o ser humano, não é?
Dizem que quem corta o cabelo num dia de lua, não sei o quê, não é? Que é melhor. Eu não sei disso, não é? Isso é que eu ouço falar. Mas aqui Deus fala assim. No capítulo 38, versículo 31 do livro de Jó, ou poderás tu, Deus fala para Jó, grande ensinamento. Deus mostra a sua grandeza, o seu poder, a sua sabedoria, o seu conhecimento, ensinando a Jó, não é? O seu poder. Quem é ele? Não é? O verdadeiro Deus. Ou poderás tu atar as cadeias do sete estrelo? Ou soltar os laços do Orion? Uma pergunta que Deus faz a Jó. Ou fazer aparecer os signos do zodíaco? Ou guiar a ursa com os seus filhos? Sabes tu as ordenanças dos céus? Podes estabelecer a sua influência sobre a terra? Aqui Deus mostra que tudo isso que acontece ali no universo, ali no céu que o homem observa, não é? E o homem é que faz os seus estudos, seus cálculos, não é? E faz essa confusão, não é? Criam astros, criam signos, não é? Que talvez Deus nem tenha criado. Deus falou sobre os signos do zodíaco, não é? Deus falou sobre as ordenanças dos céus, tem influência sobre a terra. Já naquele tempo, há quantos anos atrás? Há milénios atrás. Eles já sabiam dessas coisas, não é? Mas isso não tem nada a ver com adivinhação. Vemos que os signos que existem, não é? Não é? As pessoas, as pessoas que falam aí, não é? Na internet e em todo lugar, sobre os signos, que creem nos signos, não é? Que acreditam nos signos, não é? As pessoas são levadas ao engano, não é? Porque isso leva a uma adivinhação. E a adivinhação é algo contra Deus, é condenável por Deus. E as coisas que não nos são reveladas a nós, a Bíblia diz lá em Deuteronômio 29, você pode até ver, pertencem a Deus. As coisas encobertas pertencem a Deus. E as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, não é? Nós não podemos viver, não é, tentando adivinhar o nosso amanhã, porque o amanhã pertence a Deus. Por isso é que nós não devemos crer nos signos, seguir os signos, não é? Ainda que Deus tenha falado sobre eles, é uma coisa que eles sabiam naquele tempo, não é? Deus está a falar sobre as ordenanças dos céus. Quem criou tudo isso foi Deus. Mas as pessoas que o usam, que falam sobre os signos, elas são guiadas pelos espíritos malignos. Deus cria algo, o diabo vem e transforma. E leva isso para a parte da adivinhação, não é? Para a parte dos oráculos do diabo, de Satanás, não é? E as pessoas creem nisso. Na verdade, não é? O diabo não tem poder de adivinhar o amanhã. Ele não conhece o futuro. Só Deus conhece, não é? Por isso, você que crê nos signos, eu sei que é algo fascinante para muita gente. Muita gente crê nisso e segue os signos todos os dias, não é? Fazendo dos signos o guia da sua própria vida, não é? Então, pense bem, que isso é uma enganação de Satanás. Satanás aproveita muita coisa, não é? Que vem da palavra de Deus, que está escrito, e transforma. Até para o próprio Senhor Jesus, não é? Ele tentou transformar a palavra de Deus, não é? Mas o Senhor Jesus disse para ele, está escrito, não é? Nem só de pão viverá o homem, não é? E o diabo usa a palavra de Deus também, não é? Dá ordens, né, aos seus anjos, né? Quer dizer, temos que ter muito cuidado. O diabo conhece a palavra de Deus como ninguém, porque ele viu, ele presenciou. Ele sabe dos acontecimentos, ele estava aqui antes de nós. O diabo já está aqui. Estava aqui antes de nós, né? Quantos anos que o diabo tem? Mais de 10 mil anos. A Terra não tem 10 mil anos. O diabo já estava aqui. O diabo caiu aqui na Terra depois da formação do homem. Vê que Adão pecou, ele tinha por volta de 100 anos. Então,
queda de Satanás veio a partir dos 100 anos de Adão. Senão ele tinha feito Adão, não é? Pecaram anos anteriores, anos antes. Só para você tentar entender. Temos de ter cuidado, muito cuidado, não seguir, não é? Os signos do zodíaco, que isso não tem nada a ver com Deus. Absolutamente nada a ver com Deus. Aqui o que Deus fala, não é? É influência, né, das coisas que ele criou lá em cima, como tem as estrelas, tem as luas, sobre a terra. Por isso é que ele faz essa pergunta assim para Jó. Sabes tu as ordenâncias dos céus? Podes estabelecer a sua influência sobre a terra? Claro que ele não sabia, ninguém sabe. Mas o diabo pega isso tudo. Os astrólogos, acho que é os astrólogos, né? Os que estudam a astrologia, o céu, e trazem muita coisa, não é? Para o lado maligno. Deus, tudo que Deus criou foi bom. Para que você não siga o espaço dos signos, não é? Que isso você pode esquecer, não é? Esquece, isso não tem nada a ver com Deus. É algo satânico. Continuaremos aqui. Então, não se esqueça que Deus surgiu pela segunda vez de dentro do redemoinho para falar o quê? Com Jó. Então, o Senhor do meio do redemoinho novamente fala com Jó. Respondeu a Jó: cinge agora os lombos como homem. Quer dizer, novamente, não é? Jó estava nu. Jó estava nu. Então Deus, para Deus falar com ele, Jó tinha que vestir, não é? Porque Deus não podia falar com Jó naquelas condições, com feridas do alto da cabeça, não é? Cheirando mal, não é? Tinha que se vestir. Deus mandou Jó se vestir, não é? Cinge agora os lombos como homem. E eu te perguntarei e tu me responderás. Quer dizer, da primeira vez que Deus veio até Jó, disse assim: cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. E aqui Deus fala: cinge agora os lombos como homem, eu te perguntarei e tu me responderás. Quer dizer, Deus deu a oportunidade de Jó responder a ele, não é? Então, Jó respondeu ao Deus Altíssimo e disse assim. Então, Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei, não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém, não prosseguirei. Quer dizer, Jó não intentou falar nada para Deus. Simplesmente, nesse momento, ele foi humilde para ouvir e não responder a Deus. E Deus começa a descrever, não é? O seu conhecimento, a sua grandeza, a sua sabedoria sobre tudo que ele criou sobre a face da terra, trazendo conhecimento para Jó das coisas que eles não sabiam. Porque os amigos de Jó, não é? Só falaram coisas que eles nem eles sabiam. O próprio Jó também disse que falou de coisas que ele nem sabia, não é? E até diz aqui: bem sei que tudo podes, disse Jó, logo no final do livro de Jó, né? Que nenhum dos teus planos, né, podem ser frustrados. Quem é aquele, como disse, e sem conhecimento encobre conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas para mim, coisas que eu não conhecia, escuta-me, pois havia dito. E eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Jó foi sábio nessa pergunta. Eu te conhecia, pois Jó responde para Deus, só de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem. Por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Quer dizer, Jó, ao conhecer a Deus, ao ouvir a Deus, se humilhou, né? Se tornou simples, não é? Humilde. Deus deu alguns raspanetes em Jó, dizendo para ele: quem deu a mim primeiro, não é? Para que eu lhe possa retribuir. Perguntou isso a Jó. Quem primeiro me deu a mim? Ninguém deu nada, absolutamente, a Deus primeiro. Deus criou os céus e a terra. Deus nos criou. É impossível a qualquer ser humano, qualquer ser, ainda que seja angelical, possa ter dado
a Deus algo primeiro. Quem criou tanto os céus e a terra e tudo, o próprio Deus diz aqui no livro de Jó, tudo que existe nos céus e aqui na terra pertence a Ele, é tudo dele. Nossa alma pertence a Deus, tudo pertence a Deus. Absolutamente tudo. Nada pertence ao diabo. O diabo não tem nada. Tudo pertence a Deus, nos céus e na terra. E Deus deixou bem claro a sua grandeza e a sua majestade através das suas palavras. Repreendeu os três amigos de Jó e pediu um sacrifício. Jó foi, não é? Sacrificou os animais, fez a oração pelos seus três amigos, foram perdoados por Deus. E agora falaremos aqui mesmo, aqui no final de Jó, não é? Que no final de Jó, que Jó muda a vida de Jó. Deus muda a vida de Jó. E o que aconteceu com Jó, não é? Normalmente não acontece com todas as pessoas. Isso é algo raríssimo. Muita gente cai na ruína da vida porque elas mesmo causaram essa ruína pelas suas atitudes, não é? Por não pensarem no que iam fazer, tomaram, não é? Atitudes erradas. E por isso se encontram no deserto da vida, numa perdição. Perderam tudo na vida, não é? Perderam a saúde, mas não foi Deus que colocou essas pessoas à prova. Jó se encontrou nesse estado porque Deus permitiu. Deus colocou Jó à prova, incitado por Satanás. Mas muita gente não. Ainda aquelas que estejam dentro da igreja se encontram em grandes desertos. Uma vida que parece totalmente destruída porque pecaram contra Deus. Simplesmente isso. Tomaram decisões erradas e colheram ou estão a colher um fruto amargo. O caso aqui de Jó, não é? Jó não plantou nenhum fruto amargo para que possa colher, como os amigos de Jó o acusaram, não é? Se formos ver na Bíblia, tem umas partes aqui, não é? Que mostra como várias vezes os amigos de Jó, né, o acusaram. Logo no início, eu creio, não é? De Jó, o livro é bastante, tem muita coisa, e diz assim, não é? Deixa eu ver aqui onde está, se eu consigo encontrar qualquer coisa, não é? E é assim que Jó sofreu todo esse tempo. Deixa eu ver se eu encontro alguma coisa aqui. Eles acusaram muitas vezes, não é? E até acusaram dizendo assim a Jó, não é? Eis que tens ensinado a muitos. Quer dizer, Jó era um homem justo, ajudava muita gente, não é? Estendia a mão a muita gente, e eles sabiam disso. Então, disseram eles assim, eis que tens ajudado a muitos, e tens fortalecido mãos fracas. As tuas palavras têm sustentado aos que tropeçam, e os joelhos vacilantes tens fortificado. Mas agora, chegando a tua vez, tu te enfadas. Sendo tu atingido, te perturbas. Quer dizer, eles não sabiam que o que Jó estava a passar, não é? Era permissão de Deus, não é? Quer dizer, é jogar na cara de Jó, quer dizer, quando tu viste os outros que estavam necessitados, tu ajudaste, mas chegando a tua vez não tens forças, não é? Estás desanimado, estás enfadado. Quer dizer, fora outras coisas, está escrito aqui, tem muita coisa mesmo, não é? Escrito que eles falaram contra Jó, não é? Acusando a Jó do seu, né? Do seu estado, o porquê estava naquelas condições, mas eles não sabiam que foi o diabo que fez tudo aquilo. Mas agora aqui no final de Jó, não é? Quando Deus muda, né? Aqui fala uma sorte de Jó, a vida de Jó. E Jó passou pela prova, Jó venceu, e Deus o honrou em dobro de tudo que ele tinha anteriormente. Isso passaram-se anos, até Deus honrar a Jó. E aqui, quando nós vamos ler, você vai entender uma coisa aqui, dizendo aqui, logo no capítulo 42 de Jó, e versículo 10, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este estava orando pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo
o que antes possuía. Quer dizer, pela provação que Jó passou, não poderia ser menos. Deus o honrou em dobro, porque além de ter perdido tudo, sofreu. Não sabemos quanto tempo Jó sofreu. Se durou mais de um ano, menos de um ano, a gente não sabe. Mas creio que levou um bom tempo, não é? Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs. Então por que não vieram antes, não é? Quer dizer, quando nós estamos num momento difícil, ninguém vem a nós. Absolutamente ninguém. Jó sofreu ali sozinho, só aqueles 3 amigos de Jó que veio, né? Em vez de ajudar, só atrapalharam, não é? Estiveram ali todo aquele tempo com Jó, não é? Na verdade, eram amigos de Jó, mas às vezes os amigos, em vez de ajudarem, atrapalham. Mas não quer dizer que não eram amigos de Jó. Aqui fala, e o próprio Deus fala, os teus amigos, né? Falaram mal de Jó, falaram mal do próprio Deus. Eram amigos, mas às vezes, né, os conselhos dos amigos, em vez de levantar, é para nos deitar para baixo. Então vieram seus irmãos e todas as suas irmãs. Quer dizer, Jó tinha uma família enorme, tinha muita gente, quer dizer, e mostra aqui que os irmãos e as irmãs de Jó eram pessoas ricas também. Ricas também. E todos quantos de antes o conheceram. Quer dizer, quantas pessoas conheciam? Jó era famoso ali no Oriente. Era o homem mais famoso, mais poderoso, mais rico do Oriente. Todos conheciam a fama de Jó. Todos sabiam quem era Jó. Então, por que esses conhecidos não apareceram no momento mais difícil da vida de Jó? É porque não sabiam, não tinham conhecimento do estado de Jó? Será? Sabe que a notícia má corre como pólvora. De certeza que sabiam. Não digo que os irmãos e as irmãs talvez vivessem longe de Jó, até chegarem a Jó, se calhar, ou ter chegado a notícia do estado de Jó, das perdas de Jó. Só surgiram depois do sofrimento de Jó. Isso mostra quando nós mais precisamos, não há ninguém que nos possa ajudar, a não ser o Deus Altíssimo. Você só vai ter esse Deus, o nosso Senhor Jesus, do seu lado, a todo o tempo. Você não espere que esteja familiar, que esteja conhecido, é o que está aqui. Né? Nem irmãos, nem irmãs, ninguém vai poder te ajudar quando você passar por um momento difícil. Foi o que aconteceu com Jó. Onde estavam os seus irmãos e as suas irmãs? Né? É que mostra que eram pessoas ricas. E os conhecidos de Jó também eram ricos. E continua a dizer assim, tantos de antes o conheceram e comeram com ele em sua casa e se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor havia enviado. Quer dizer, não foi Deus, foi o diabo. Eles não sabiam também. Vê que naquele tempo eles não tinham conhecimento, né, que o diabo é que destruía. Deus não destrói a vida de ninguém, absolutamente de ninguém. Deus não tem prazer na morte do ímpio. O próprio Deus disse isso. Por isso é que você vê que as pessoas más deste mundo, as pessoas perversas deste mundo, são os que vivem mais. Às vezes vivem 100, 100 e tal anos. São pessoas más. E o bom, né, chega a 60 anos e morre, 50 anos e morre. Por quê? Porque não foi Deus que matou o bom. Foi o diabo. E essas pessoas que são perversas, o diabo também não os vai matar, que já sabe que são. E Deus, como não os mata, vive mais do que os bons. É assim que funciona. Você há de ver que os ricos, muita gente, não é, que enriqueceu, foram corruptas, vivem muito. A gente vê eles velhos ali na TV. E a gente pensa, poxa, todos morrem, essas pessoas não morrem. Se o diabo não os matar, Deus não mata, eles vivem o tempo que tiverem, né, sobre a terra. Todos nós nascemos, não é? Nascemos numa data e temos uma data para morrer. Se o diabo não matar antes, a pessoa só vai morrer naquela data. Chegou o seu tempo, você vai embora. Você pode até deitar, dormir e vai embora. Né? Mas enquanto não chegar a hora, você pode ficar até, como há pessoas que ficam 10 anos em coma, 7 anos em coma e não morre. Porque não chegou a hora. Para você entender isso. Então continua a dizer assim,
e cada um deles lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim, abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, quer dizer, o dobro de todos os animais que o diabo matou, fez o fogo descer, né? Matou os animais, não é? Fora os ladrões que o diabo, os bandidos que o diabo enviou para roubar os animais de Jó. Deus deu tudo em dobro. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Quer dizer, isso mostra que Jó viveu mais de 200 anos. Muito mais de 200 anos. Para que todas essas coisas sucedessem, não é? Os filhos de Jó eram pessoas adultas quando foram mortas pelo diabo. Os 10 filhos de Jó quando estavam dentro daquela casa. Jó teve tempo, não é, de ter mais 10 filhos. É isso que eu lhe pergunto, não é? Onde está a mulher de Jó aqui? Eu creio que a mulher de Jó, que disse a Jó para amaldiçoar a Deus e morrer, quem morreu foi ela. Com certeza Jó, ao se restaurar, arranjou uma outra mulher, talvez mais jovem, com certeza, não é? E teve outros 10 filhos. Porque talvez essa mulher de Jó já estaria velha para ter filhos. Depois de uma mulher ter 10 filhos, não é? Até ter o último filho, quantos anos, não é? Teria essa mulher? Já que pediu para Deus, para Jó amaldiçoar a Deus por causa do sofrimento, quem morreu deve ter sido ela. Por isso que não há nenhuma referência toda essa parte do livro de Jó sobre essa mulher. Então estaria escrito, Deus falaria sobre essa mulher aqui. Com certeza morreu. Deus colocou outra mulher na vida de Jó e teve outros 10 filhos. E a Bíblia diz, não é? Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. E as 3 filhas de Jó foram as mulheres mais lindas ali do Oriente. Quer dizer, em tudo, até na beleza das filhas, Deus honrou a Jó. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhe deu herança entre seus irmãos. Depois disso, viveu Jó 140 anos, e viu seus filhos e aos filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e fartos de dias. Quer dizer, mais de 200 anos, creio eu, 300 anos ou mais. Quer dizer, Jó viveu muito. Sofreu, mas viveu. Não é? Deus honrou a Jó. Não é Deus que traz o sofrimento para ninguém. Nenhum ser humano sobre a face da terra. Não é? Ou um homem planta, um homem colhe o que planta, como está escrito. Não é? Isso não é karma, como muita gente diz, não é? Isso é a palavra de Deus. Quem disse essa palavra foi o nosso Senhor. Aquilo que o homem plantar, o homem colherá. De Deus não se zomba. Não é? Isso não é como está escrito nos outros livros, que é karma. Isso não é karma, isso é a palavra de Deus que se cumpre. Porque Deus, que a minha palavra não voltará vazia para mim. Não é? Aquilo que o homem planta, quer tenha conhecido a Deus, quer não conheça a Deus, colhe. Isso é a lei para todos, debaixo do sol, aqui na terra. Se você, não é, traçar o mau caminho, lá na frente você vai colher os frutos desse caminho, que é um fruto mau. Mas se você fizer o bem, você andar reto, fazer as coisas certas, você vai colher o bem. As coisas boas acontecerão. É a lei da palavra de Deus que não voltará vazia, mas se cumpre na sua vida, tanto na sua, de você que crê, quanto naquele que não crê, que está lá fora. Porque a chuva, ela cai tanto para o justo quanto para o injusto. Tanto para aquele que crê em Deus e para aquele que não crê. Essa palavra que está escrita aqui na Bíblia, não é? É para nós que cremos, mas também é para aqueles que não creem também. Para condenar os que não creem. E para manter salvo os que creem. Então, aprenda com Jó. Não fale mal de Deus, não é? Não fale mal de Deus, para que a sua vida não seja amaldiçoada. Pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças a Deus.